que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude, ou a tenham com abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou plenitude. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor quem nos traz aqui mais uma vez, e diante do Senhor é quem nós estamos, como tua igreja, como teu povo, e pedimos que mais uma vez, para a tua glória, para a nossa salvação e edificação, o Senhor fale conosco, se revele a nós, comunique ao nosso espírito a tua vida, a tua palavra, os teus pensamentos nos nossos pensamentos, e que assim, Deus, Senhor, complete a tua obra em nós e nos use também como instrumentos da tua vida, para muitas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu vim para que tenham vida. Esse é não só o versículo chave, moto da nossa campanha, mas também a declaração de Jesus em João capítulo de número 10, versículo 10, onde ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E que vida é essa? Interessante, porque se a gente perguntasse para muitos irmãos assim: para que Jesus veio? É provável que alguns diriam: bom, Jesus veio para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Outros poderiam dizer: bom, Jesus veio para que a gente possa ter lugar no céu depois dessa vida que é passageira, vai passar, não é para sempre. Então, muito embora a gente queira um pedacinho de céu na terra e um pedacinho de terra no céu, que bom que o Senhor, ainda que aqui não seja tão céu, Ele nos prepara um pedacinho de terra no céu. Outros poderiam dizer: bom, Jesus veio nos ensinar a viver essa vida, dar exemplo. E, de fato, Pedro diz que Jesus nos deu exemplo. E, embora todas essas respostas sejam, em algum grau, verdadeiras, e elas são, de fato, porque a Bíblia também testemunha, elas estão dentro desse guarda-chuva maior, que se perguntássemos assim: Jesus, para que o Senhor veio? Ele nos responderia: eu vim para lhes dar vida. É por isso que eu vou morrer pelos seus pecados, é por isso que eu vou abrir caminho até Deus, é por isso que eu vou ensinar como se vive essa vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E que vida? Bom, primeiro, uma vida que a gente não tem. Porque se a gente tivesse, ele não precisaria ter vindo para dá-la. Então é uma vida que não possuímos. Segundo, é uma vida que não apenas é dele, está com ele, mas é ele. É a vida completa. É a vida que não tem falta de nada. É a vida que poderíamos chamar de vida plena, não só em questões quantitativas, ou seja, a vida que não tem fim, a vida que não acaba, mas em questões também qualitativas. A vida que é completa. É a vida totalmente satisfeita. É a vida que
Não precisa de mais nada, porque todas as peças já estão no lugar certo. Há satisfação plena. E essa vida que ele diz aqui, que veio nos dar, não é assim que é algo fora dele. É uma dimensão, é uma coisa que a gente pode ter sem ele. Porque essa vida está nele e é ele. De modo que quem está nele está na vida. E em quem ele está, este tem a vida. E quem não está, está numa forma de existência que a Bíblia chama de morte. O que a Bíblia chama de morte? O que a Bíblia chama de morte é uma existência fora de Cristo. E que, se assim permanecer, torna-se morte eterna. Uma existência completamente alienada de Deus, em que os evangelhos vão chamar de trevas exteriores. É a vida fora de Deus. E como fora de Deus não há vida, porque Ele é a vida, então morte. E é uma vida que Jesus vai dizer, vai qualificar com o adjetivo, uma vida abundante. Em que sentido é uma vida abundante? Pensa assim, na melhor vida possível, em todos os aspectos. A vida em todos os graus, boa, plena, abundante. O que a palavra aqui quer dizer é assim, você não chegou nem perto. Porque não é uma vida apenas completa, plena de tudo, mas é uma vida que sobeja. É uma vida que vai além. É uma vida ainda mais. Ainda mais. Em outras palavras, é a vida que pertence a Deus, a Jesus, e que agora pertence a nós, porque Ele, na sua graça e no seu amor, decidiu dividir conosco, compartilhar conosco, doar a nós, a fim de que a gente experimente e tenha essa vida que é Ele e é dele. Então a pergunta que fica é: o que aqueles que receberam dessa vida cabe fazer? E você sabe que é uma vida que começa agora e vai se tornando cada vez mais plena, mais completa, à medida que a gente vai caminhando para aquele dia, até que o dia se torne perfeito. Nós já estamos na vida eterna, mas não estamos plenamente ainda nela, estamos caminhando, de forma que a gente não caminha mais a cada dia para a morte, mas a gente caminha para a vida. Quem recebeu essa vida? E aliás, irmãos, domingo passado, a gente pregou sobre esse coração de Deus que doa, e se você não esteve aqui, você depois vai lá no YouTube, dá uma olhadinha, é importante essa mensagem, principalmente para o momento que nós estamos, a última. Bom, quem recebeu essa vida, o que cabe? Cabe primeiro anunciá-la, testemunhar dela. E testemunhar dela é testemunhar de Jesus, porque Jesus é a vida. E tem muitos versículos que afirmam isso. Por exemplo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, olha só esse testemunho que João dá na sua epístola, 1 João 1, de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Ou seja, a vida não é uma coisa, a vida é uma pessoa. E por isso que a essa pessoa nós anunciamos Cristo, e depois o João vai dizer assim, e estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Interessante, ele não diz assim, para que a vossa alegria seja completa, mas para que a nossa alegria seja completa. Por quê? Porque quem recebeu dessa vida de Cristo, não só recebeu a vida de Cristo, mas recebeu o coração de Cristo. O coração que se alegra não apenas em ter a vida, mas em ver outros a tendo também. Essa é a nossa alegria. É por isso que a gente anuncia. Porque a gente quer que outros tenham o que a gente recebeu também. E aí você diz assim, pastor, eu tenho muita dificuldade para anunciar Jesus. Eu não sei porquê. Tem gente que é impressionante. Não importa onde a conversa comece, ela leva para Jesus. Daqui a pouco a pessoa está lá chorando, aceitando Jesus. E eu não consigo, eu não sei o que acontece comigo. Aí, irmão, sabe o que tem que acontecer? A gente tem que saber diferenciar entre o evangelista e a maioria de nós. O evangelista é aquele que não apenas recebeu as oportunidades de testemunhar, mas ele recebeu a capacidade de criar as oportunidades. É igual eu disse assim, que teve um motorista de táxi, que era crente, e aí ele levou a pessoa lá para o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, e lá no Seminário do Sul, tem lá uma frase, que agora não sei se eu vou me lembrar, mas está escrito em grego, uma frase curta, que, sei lá, talvez seja, Jesus é o bom pastor. E aí o sujeito que estava lá do lado, olhou aquilo escrito em grego, não sabia o que queria dizer, e perguntou para o motorista crente, né? O que está escrito ali, né? Estava escrito lá, Jesus Stolegó, Jesus, o verbo, alguma coisa assim. E aí o motorista disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o sujeito olhou e falou, mas tudo isso está escrito ali naquela frasezinha. Não, hebraico é assim mesmo. Então, o evangelista é esse. Agora, nós não recebemos talvez a capacidade de criar as oportunidades, mas nós somos chamados para aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Não é todo dia, não é toda hora, mas quando a oportunidade chega, a gente sabe que ela chegou. Então, quando ela chegar, anuncia, porque o seu testemunho vai ser testemunho de vida que dá vida. Eu vim para que tenham vida. A pessoa pode até assim falar, eu ouço depois, igual já aconteceu algumas vezes.
Mas alguma coisa aconteceu ali. Uma semente foi plantada ali. E se for boa terra, na hora certa, vai dar fruto. Os resultados não são conosco. A gente não é chamado para convencer. Então, não entre em briga por causa disso. Não discuta por causa disso. Não tente, inclusive, convencer, porque não é você que convence. Jesus não nos chamou para convencer ninguém, para brigar com ninguém. Jesus só nos chamou para sermos as suas testemunhas. Dá o seu testemunho. E é para isso que Jesus te chamou. E talvez por isso te colocou onde você está. Num lugar em que missionário não entra. Nem pastor. Mas você entrou. Sede minhas testemunhas. Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Não é só para os ribeirinhos, é para os ribeirinhos. Mas é para os empresários. É para os economistas. É para toda criatura. Por isso que Jesus precisa de gente em todo lugar. Então, a primeira coisa, quem recebeu dessa vida, anuncia. Anunciar a vida é anunciar Jesus. Sabe quando você diz assim, essa pessoa é a alegria, esse fulano é a alegria em pessoa? Então, Jesus é a vida em pessoa. Você anunciando Jesus, você está anunciando a vida, a verdadeira vida, a vida eterna. Segundo, quem recebeu essa vida, compartilha. Compartilha por meio do quê? Daquilo que recebeu, porque a gente não pode dar daquilo que não recebeu. A gente só dá porque recebeu primeiro. E aquilo que a gente dá, não dá para receber, mas dá porque primeiro recebeu. Então, não tem barganha. Às vezes eu ouço assim, já ouvi uma pessoa pelo menos dizer, olha, o dia que eu vi um homem procurando comida no lixo, aí eu parei de acreditar em Deus. Eu parei de acreditar em Deus porque eu pensei assim, bom, se Deus existisse, isso não acontecia. Aí eu pergunto assim, será que isso acontece porque Deus não abençoa essa terra o suficiente para que ela produza e produza em tamanha quantidade que é possível alimentar a população mundial inteira bem e ainda sobrar? Esses dias poucos aí eu ouvi que só o que se joga de comida fora aqui na Europa já dava para alimentar a África. Não sei, eu ouvi isso, depois a gente pode checar, mas eu não duvido. Se não dá para alimentar todo mundo, dá para alimentar muita gente. Então, será que as coisas acontecem assim porque Deus não abençoa? Ou porque nós resistimos a fazer as coisas como Deus diz que é para fazer? Eu perguntaria se todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, vivêssemos o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, será que haveria fome? Será que haveria guerras? Será que haveria violência? Porque Deus não só é a vida, mas Ele sabe os caminhos que promovem vida. O mandamento de Deus é vida. Eles não apenas nos protegem da morte, mas nos promove a vida. Você sabe que interessante, né? Quando Jesus multiplica os pães, Jesus não manda as pessoas fazerem uma fila. Porque você imagine 5.000 pessoas
ou mais, porque ali só se contaram os homens, 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças, com fome no deserto. Se Jesus mandasse fazer uma fila, o que ia acontecer? Correria para conseguir os primeiros lugares, porque vai que não tem pão para todo mundo. Gente tropeçando, caindo, outros passando por cima, cotoveladas, empurrões, discussões. Aquilo seria assim uma imagem do inferno, ou pelo menos das coisas como são aqui no nosso mundo. Mas Jesus fala para todos o quê? Qual que foi o mandamento ali? Que todos deveriam sentar-se em grupos na relva verde, e aí então recebendo, como sentando em grupo como famílias, e aí então recebendo de graça, como de fato é o recebimento do pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pão não conquistado, pão dado, comendo como famílias. Isso foi uma imagem do reino de Deus. E recebendo o pão, não das mãos direto de Jesus, mas recebendo das mãos de quem? Dos discípulos, que recebiam o pão das mãos de Jesus e entregavam às pessoas uma imagem da igreja, que está aqui no mundo para entregar às pessoas o que recebeu de graça das mãos de Deus. E quando as pessoas veem isso, elas dizem assim: espera aí, isso não é coisa desse mundo. Isso daí é coisa de Deus. Não é que ele existe mesmo? Ou é à toa que a Bíblia nos chama de corpo de Cristo? As suas mãos, os seus pés, a sua boca, para que ele continue fazendo a sua obra nesse mundo, como fez lá atrás, agora, por meio de nós. Então, quando a igreja faz isso, ela se deixa ser mão, ela se deixa ser pés, ela se deixa ser boca, e compartilha com as pessoas aquilo que recebe de graça de Deus. O reino de Deus aparece nesse deserto que se chama mundo. E aí nós somos um sinal do reino de Deus. O reino de Deus aparece. O Deus que a princípio é invisível, se torna visível. Por meio de nós. Por meio da igreja. Que está aqui nesse mundo para participar da obra de Cristo. Continuar essa obra. Ou você acha que Jesus nos deixou aqui nessa terra só para a gente vir fazer culto no fim de semana e depois ir para o céu? Isso faz parte da missão da igreja, mas a missão da igreja acontece lá fora. Quem recebeu dessa vida, terceiro, anuncia, compartilha a partir daquilo que recebe, porque Deus não espera que a gente compartilhe o que não recebeu, apenas que compartilhe o que tem recebido. Então a gente anuncia, mas a gente também compartilha. E a gente vive. Vive essa vida, mas não assim de qualquer jeito. Vive como eu acho que tem que viver. Ou vive como todo mundo vive. Com a única diferença que eu acho que Deus vai me abençoar.
porque eu oro. Não, mas a gente vive essa vida com outros pensamentos. A gente vive essa vida não com a mente a qual todo mundo vive. A gente vive essa vida com aquilo que Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Que é diferente, por exemplo, daquilo que chamam a mente secularizada. Então, por exemplo, assim, quando a gente ouve, nós vivemos numa sociedade secularizada. O que vem à nossa mente? Que a gente vive assim, numa sociedade que não acredita mais em Deus, que não leva mais em conta as questões espirituais, não dá valor a questões de fé, não necessariamente. Não necessariamente. A sociedade secularizada é a sociedade que tão somente tira Deus do centro e coloca ele às margens. Relega Deus a questões de foro íntimo. Relega a fé, as questões espirituais, a vida pessoal, a vida privada. Deixa Deus no canto. Deus não tem mais nada a ver com as questões de fato sérias da vida. As questões concretas. E nesse sentido, irmãos, pode haver crentes com mente secularizada. Então, eu conheço um irmão que um dia me contou que ele estava participando de um campeonato de futebol entre igrejas. Vê se vai dar certo, né? Mas tudo bem. Você sabe, né, que tem pessoas que se transformam ou quando estão no volante ou quando estão numa quadra de futebol. E aí estava lá rolando o campeonato, estava lá rolando o jogo, e tinha um irmãozinho lá no outro time batendo. Mas batendo mesmo. E aí, uma hora, o nosso irmão, que me conta a história, recebeu uma entrada mais dura, e aí foi reclamar usando assim, tipo um argumento de crente. Tipo, irmão, como pode? Aqui é todo mundo irmão. Aí o irmão lá que estava batendo, olhou para ele e falou assim, irmãozinho, Jesus está lá fora, aqui na quadra é futebol. E tem gente que fala assim, Jesus está lá fora, aqui são negócios. Jesus está lá fora, aqui, é ser profissional. Aí você diz assim, pastor, mas eu vou ficar falando lá de Jesus no meu trabalho o tempo todo? Claro que não, mas a forma como você trabalha fala. A forma como você trata as pessoas fala. A forma como você diz sim para algumas coisas e não para as outras, fala também. Porque você está lá para servir a empresa, mas não para vender a alma. É a Jesus a quem servis. Então eu te pergunto, a sua mente está mais para a mente de Cristo ou mente secularizada? Algumas perguntas talvez sejam suficientes. Em quais áreas da sua vida Jesus pesa? Em quais nem tanto? Em quais decisões o fator Jesus é levado em conta? Em quais decisões você acha, aqui Jesus não tem nada a ver? Você sabe, eu já contei esse testemunho aqui uma vez,
de um cristão que foi participar de uma entrevista concorrendo a uma promoção e ficou entre ele e outro. E olha, deixa eu dizer para você, eu sei que não é fácil. Eu não fui pastor a vida inteira, não. Eu sei que não é fácil. É muito difícil. Em alguns ambientes, você viver segundo a mente de Cristo. Eu sei que não é fácil. Mas para Daniel também não foi fácil. Mas Deus esteve com ele, até na cova dos leões. Então, ficou esse irmão e o outro para concorrer à vaga. E aí a pergunta da entrevista era a seguinte: olha, vocês sabem que esse é um cargo importante, é um cargo de confiança. E, ao mesmo tempo, a depender do que se decide, a empresa pode caminhar ou não. Vocês sabem disso. Então, eu preciso fazer essa pergunta. E é uma pergunta confidencial. Olha, se a empresa em algum momento precisar que você minta a um cliente, ela pode contar com você? E aí o outro falou assim: olha, eu entendo que uma vez que a gente está numa empresa, está todo mundo no mesmo barco, então, ok. E aí ficou pro irmão. E eu conheço esse irmão, viu? Não é caso, não. E o irmão pensou e disse assim: bom, se eu falar que não, eu perco a vaga, né? Mas ele disse: não, eu não posso. E por que não? Porque não é certo. E nesse caso ele ficou com a vaga. E ele ficou tão curioso para saber e foi perguntar: por quê? E a pessoa disse: é porque nesse cargo aqui, a gente precisa de alguém honesto. Porque se a gente colocar alguém que é capaz de mentir para o cliente, como saber se não vai mentir para nós? Então, nesse caso, foi assim. No seu pode ser o contrário. Você pode ficar fora. Mas ainda que isso aconteça, você vai ter dado ali um testemunho de vida que dá vida. É ao Senhor a quem servis. Então quem recebe dessa vida anuncia, à medida que vai surgindo as oportunidades. Quem recebe dessa vida compartilha, porque recebeu o coração de Jesus também. A alegria não é completa só quando a gente come o bolo, mas quando a gente divide com quem ama. Aí a alegria fica completa. Tem graça você comemorar o aniversário, você sozinho cantando parabéns para você e depois comer o bolo? Não, a alegria é você estar lá com as pessoas e dividir o bolo. Foi isso que fez Jesus vir. Lá, Deus Pai, Deus Filho, a vida, não precisava ter vindo, mas a alegria é completa, é vendo a gente ir lá com Ele. É vendo a gente ter a vida que Ele tem. Eu vim para vos dar a vida que é minha. Ele vai falar depois aqui nesse texto, por isso que o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para depois você tomá-la. Ninguém atira de mim, eu dou espontaneamente. Por isso que o Pai me ama, porque essa é a vontade do meu Pai, que eu dê vida eterna àquele que crê em mim. Eu vou ressuscitar esse no último dia. Vou ressuscitar esse no último dia. E por que eu vou ressuscitar? Porque eu quero que ele viva para sempre. Que tenha a mesma vida que eu tenho. Então, à medida que Jesus vai crescendo em nós, vai crescendo esse desejo também que outros tenham o que a gente tem. E aí que a alegria vai se tornando completa. Por isso que ele veio. Para a gente ter o que ele tem.
E quem recebe do Espírito dele, recebe também essa mente. Eu não estou aqui só para ter o que o outro tem ou o que o outro não tem. Não, eu estou aqui também, principalmente, como um instrumento para que outros tenham o que eu já tenho. O que eu já tenho. E aí começa uma conversão de murmuração para ação de graças. Porque a gente vai enxergando como somos abençoados. E vai surgindo um desejo no coração de não só sermos abençoados, mas sermos uns instrumentos de bênção. Para muitos, senão para todos. Porque é o Espírito de Jesus. O Espírito que veio para entregar o que era só dele. Para que a gente também experimente. Para que a gente também viva. Eu vim para que tenham vida. Então a gente anuncia, porque a gente crê. A gente só não anuncia se a gente não crê. Mas se a gente crê de verdade, a gente anuncia. À medida que a oportunidade vem, a gente também compartilha. Porque a gente se alegra em ver testemunhos de outros que receberam essa vida também. A gente fala, que coisa mais linda. E a gente vive. De acordo agora com esse novo entendimento, com essa nova mente, dessa nova vida. E aí, por fim, os que receberam essa vida, cabe a estes uma quarta atitude, que é cultivar essa vida. Porque você a recebeu. Ela é sua. Mas você precisa se alimentar dela. Não um dia, não a cada tantos dias, mas todo dia. Sabe que interessante que Jesus diz assim, eu sou o pão da vida e quem de mim se alimenta viverá por meio de mim. Viverá por minha causa. E eu acho interessante é que ele não diz assim, olha, quem de mim se alimentou. Ele vai dizer, quem de mim se alimenta. Não é tempo passado, é tempo presente. E é um tempo que dá a entender, está embutida a ideia de se apropriar continuamente. Então, quando ele diz, eu sou o pão da vida, quem come desse pão não terá mais fome, não é no sentido assim de não sentir mais fome, mas de ter pão todo dia para comer. Porque tem gente que fala assim, sabe, pastor, às vezes eu acho que eu ainda não sou crente, porque o pessoal fala aí que quem se alimentou de Cristo não tem mais fome, mas eu tenho. Eu tenho uma fome aqui dentro de mim. Sim, mas é a mesma coisa na vida normal. Não é porque você comeu pão ontem que hoje você não vai sentir fome. O que você tem que fazer hoje? Comer mais do pão. Não é assim? Por que na vida espiritual ia ser diferente? Você comeu ontem do pão Cristo. Mas hoje, de novo, quem de mim se alimenta viverá por minha causa. Aí você diz assim, pastor, mas olha, vou falar para você, viu? Do jeito que está minha vida hoje, eu estou correndo tanto, mas tanto, que eu não tenho nem tempo para orar. Bom, então eu vou dizer assim para você, para. Então para. Por quê? Porque você está igual um piloto que diz assim, não tenho tempo para parar para abastecer não, daqui a pouco você vai parar de qualquer jeito. Mas por outras razões. Piores. Vigia.
tem alguém que só está esperando uma brecha. Vigia. Vigia. Fica perto de Jesus. Se alimenta dele. Se fortalece nele. Nada vale a pena se perder a comunhão com ele. Nada, absolutamente nada. A vida está nele. Saiu dele, perdeu a vida. Então, pelo menos 3 conselhos pastorais para você, se você está assim. Não se iluda. Mas, primeiro, priorize. Priorize. A gente tem tempo para aquilo que é, ou pelo menos aquilo que a gente considera importante. Aquilo que a gente considera importante, a gente arruma tempo. Então, priorize. Segundo, reveja. Reveja. Às vezes menos é mais. Se você está com tanta coisa, mas tanta coisa, que você não tem tempo de comer do pão da vida, então de duas uma. Ou você precisa se organizar melhor, ou você está fazendo mais do que Jesus pediu para fazer. Agora, terceiro, se necessário, lance mão das disciplinas espirituais. Tipo assim, hoje eu tô muito ocupado, mas eu preciso ter o meu tempo com Jesus. Então, hoje, o tempo que eu ia tomar o café, eu vou orar. O tempo hoje que eu ia almoçar, eu vou ficar com Jesus. Jejum. Esse é um jejum inteligente, eu creio. Eu sempre achei estranho o pessoal dizer assim, não, eu vou fazer jejum de televisão. Bom, mas tudo bem, se for para ter um tempo e se alimentar do pão da vida, então amém, jejum de televisão. Jejum de Facebook, jejum de WhatsApp. Tem gente que fala, sabe, pastor, eu tô tanta coisa, mas eu fico tão preocupado com essas coisas que eu até acordo de noite, eu não consigo mais dormir. Olha que bênção. Em vez de você ficar lá rolando na cama, preocupado, levanta, vai orar, vigília. Jesus não disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, então vai saber, se não é Jesus te cutucando lá, te acordando para falar com você, porque durante o dia você não ouve. Então talvez ele tenha que te acordar algumas noites para falar com você, para te dizer algumas coisas. Olha o que o pastor já falecido Martin Lloyd Jones um dia escreveu assim: sempre reaja favoravelmente a todo impulso para orar, e você descobrirá que não somente não estará desperdiçando tempo no que tange ao assunto que tiver em mãos, mas também que, na realidade, isso muitíssimo terá ajudado a você. Terá ajudado a você. Então, quando tiver assim, aquela coisa que não sai do lugar, aí você fica insistindo, começa a ficar nervoso. Não, dá um tempinho. Vai lá se ajoelhar. E aí você volta diferente. Volta bem diferente. Aí você enxerga. Você sabe, irmãos, que esse evangelho não é assim? Eu já ouvi testemunhos de irmãos. Estavam lá, aquela luta.
coisa não sai, a pessoa vai ficando nervosa, porque tem a cobrança, tem a pressão, mas não consegue. Então, dá um tempo. Sabe às vezes o que eu faço? Eu falo assim para Jesus, Jesus, olha, eu já fiz tudo que eu sabia, tudo que eu podia. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui para o Senhor ter vez. Para o Senhor pôr a tua mão, para o Senhor fazer, porque eu já não estou mais sabendo como faz isso. E aí deixa lá, depois você volta. E muitas vezes tem lá uma bênção esperando por você. Então às vezes a gente tem que parar de fazer para Jesus começar a fazer. A gente fica lá em cima, e não resolve. Então, isso que é o Shabá, é o cessar, cessa. E aí diz que Deus trabalha no turno da noite, né? Então, é assim. Já ouvi casos, testemunhos. Então, irmãos, essa vida, esse evangelho, você sabe por que ele chegou a nós, né? Não foi assim porque um dia o céu abriu e veio um anjo, te entregou um evangelho de João. Foi assim que aconteceu com você? Deus usou alguém. E foi assim desde o início. Esse evangelho, essa vida chegou hoje a nós, porque homens e mulheres do passado que a receberam, fizeram de tudo para que essa vida, esse evangelho chegasse a nós. Alguns, literalmente, deram a vida para que isso acontecesse. Esse evangelho que saiu lá da Ásia, chegou trazendo vida na Europa, nas Américas, na África, e agora está aqui, ó, nas nossas mãos. Está aqui, ó. Recebemos de graça. Deus nos entregou por meio de alguém. E nós recebemos. Igual as pessoas lá sentadas, recebendo o pão das mãos dos discípulos. Não foi isso que aconteceu? Então agora eu pergunto para você. O que a gente vai fazer com essa vida? A gente vai guardar só para nós? Ou a gente vai fazer tudo que nos for possível para que essa vida que foi entregue aos que estão aqui seja recebida por aqueles que ainda não estão? Para que se cumpra isso que Jesus diz depois no versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Um dia a gente também não é. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Que assim seja. E que Deus se digne de usar também a nossa vida como instrumentos da sua vida para muitas vidas. Porque, como ele disse, eu vim para que tenham vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos louvar o Senhor.